Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: você é uma pessoa segundo o coração de Deus? Pois é, essa semana eu me fiz essa pergunta e quando eu me fiz essa pergunta, logo me veio uma pulga atrás da minha orelha. Como que é que eu posso ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Se eu já errei tanto na vida, se eu já falhei tanto na vida, se eu já pisei tanto na bola na vida, como é que eu posso ser considerada uma mulher segundo o coração de Deus? Pois é, mas o grande segredo é que Deus não julga pelos nossos erros, Ele nos julga pela nossa essência. E Deus conhece muito bem o nosso coração. E aí também me veio uma pergunta: quem nunca errou? Quem nunca pisou na bola? Imediatamente eu comecei a pensar na história de Davi. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi sim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas o Davi que teve erro, hein? Davi errou demais. Mas Davi acertou demais também. E muitas vezes nós nos perguntamos: como assim que ele pode ter sido considerado um homem segundo o coração de Deus? Um homem que teve tantos erros? Porque muitas vezes nós conhecemos apenas uma parte da história, aquela parte que aponta os erros, mas não conhecemos o resto da história de Davi. Como também com os nossos amigos, nossos vizinhos, com as pessoas que convivem com a gente. Quantas vezes nós julgamos pela aparência, pelos erros? Sabe por quê? Porque nós conhecemos apenas parte da história daquela pessoa. Davi teve muitos acertos. Davi foi um homem muito simples, muito humano, muito humilde, um homem de coração generoso que queria simplesmente agradar a Deus, acertar o alvo em relação a Deus. Teve um momento na história de Davi que ele precisou enfrentar um gigante. Davi, um homem tão franzino, tão pequenininho, era um pastorzinho de ovelhas. Foi enfrentar um gigante e venceu aquele gigante, não com a força do braço, mas com a força do alto, prova de que Deus era com ele. Ele teve muitos erros, mas os erros mais apontados de Davi são dois: quando ele comete adultério e quando ele participa da morte de um homem. Então, como assim? Com adultério, participando da morte de um homem, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Pois é, como eu disse, apesar de todos os seus erros, ele buscava agir de acordo com a vontade de Deus. Um ser humano imperfeito, assim como nós somos tão imperfeitos. E é isso que me conforta, saber que apesar dos nossos erros, nós podemos nos arrepender e tocar a nossa vida para frente. Davi reconheceu seus erros e se arrependeu. Quando você pega os salmos escritos por Davi, você vê naquele salmo ele apresentando as suas misérias, os seus erros e buscando se reconciliar com Deus. Nós, às vezes, achamos que Davi teve remorsos. E aí é uma grande confusão, porque existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso e o arrependimento são dois sentimentos diferentes. Existem pessoas que passam uma vida inteira arrastando um remorso, um peso por um erro que ela cometeu lá no passado, mas que ela viveu de remorsos em remorsos e não acertou a sua vida. Remorso é diferente de arrependimento. O remorso, ele faz um estrago enorme na nossa vida. O remorso faz um estrago enorme na nossa vida. Só porque nós cometemos um erro lá no passado, vivemos uma vida remoendo esse remorso. O remorso nos torna escravos de um erro que nós cometemos. O arrependimento não. O arrependimento, ele é libertador. Então, arrependimento não é o mesmo que remorso. Davi foi sim considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero dizer para você
que anda carregando remorsos pela vida. Chega de carregar remorsos pela sua vida. Alivie o peso da sua cruz, alivie o peso das suas costas, alivie esse fardo pesado que você vem carregando. Inclusive, quando você entende isso, você entende muito melhor aquele versículo da Bíblia que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis com fardo pesado, e eu vos aliviarei. Mas a Bíblia não exclui esse ou aquele remorso. É qualquer remorso, é qualquer erro que você tenha cometido, é qualquer fardo que você venha carregando. É para isso que Ele te chama. O Senhor te chama: vinde a mim, todos vós que estáis com fardo pesado, e eu te aliviarei. Seja o fardo que for, seja o fardo de um julgamento, seja o fardo de um grande erro que você cometeu na vida, seja o fardo de uma dívida que você vem arrastando pela vida, seja o fardo de uma traição, não importa qual fardo, você merece ter esse fardo aliviado. Então chega de carregar remorsos pela vida. Quem nunca errou é que atire a primeira pedra. Tem pessoas que sofrem porque querem ser só perfeitos. Não podem ter um erro, não podem cometer um deslize, não pode sair um minuto fora da linha, não pode pensar um minuto fora da caixinha, não. Nada é permitido. A pessoa só quer ser perfeita e perfeita. E com isso, ela carrega um peso para a vida, se torna escravo da busca da perfeição e se esquece do mais importante. Esquece de viver e esquece de ser feliz. Enfim, não somos perfeitos. Somos imperfeitos, mas Deus não nos julga pela nossa imperfeição. É diferente da gente, né? Nós somos assim, nós julgamos pela aparência. Deus não, Deus vê o coração. Nós, quando a gente vê o erro do vizinho, do amigo, seja de quem for, nós costumamos julgar, porque nós julgamos pelo erro do outro, julgamos pela aparência, mas Deus é diferente. Deus não julga pela aparência, Deus julga pelo coração. Deus conhece as nossas misérias, os nossos erros, as nossas fraquezas, e Deus olha o coração. Deus não olha a aparência. Por isso, hoje eu quero dizer para você, nós somos sim um ser humano imperfeito, mas nós, todos nós, podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E isso é lindo na nossa vida. E nós não precisamos ser escravos da perfeição. Nós precisamos sim buscar ser um ser humano melhor a cada dia acertar um pouco mais. E hoje eu quero encerrar com uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse assim: a nossa perfeição consiste em saber que nós não somos perfeitos. Quero repetir, a nossa perfeição consiste em saber que nós não somos perfeitos. Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? E se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais alguém, clique no dedinho positivo, deixe o seu gostei, que é tão importante e faz toda a diferença no canal. Deixe o seu comentário, porque eu adoro ler os comentários, adoro. E espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração, fique em paz.